Bom dia, boa tarde, boa noite, minha Fênix. Não importa a hora que você vai assistir esse vídeo, o importante é que você está aqui e eu estou muito feliz com a sua presença. E hoje nós vamos ter um assunto muito importante, mas eu preciso já deixar um alerta. É preciso fazer isso que eu vou ensinar hoje? Não. Vai fazer diferença? Não, mas ele vai acelerar o processo. Olha que incrível. Então, o que eu quero hoje é que você preste muita atenção, anote tudo o que você precisa para não esquecer nada. Seja muito bem-vinda, eu sou a Andréa Moreira, estamos no desafio Fênix 40+, e eu até quero te perguntar, como que você se sente quando eu te chamo de Fênix? Você se sente poderosa, né? Se sente empoderada, feliz? Com a certeza de que você é capaz realmente de conquistar tudo aquilo que você deseja? Ou te dá uma sensação estranha, você se sente incomodada com isso? É importante você tomar consciência, até porque nós vamos falar sobre isso amanhã. Amanhã nós vamos ter o assunto de crenças limitantes. Mas hoje o nosso assunto é sobre jejum intermitente. Estou aqui com as minhas anotações só para não perder nada, mas vamos lá. Liberdade alimentar. Liberdade alimentar. O poder do jejum intermitente. Antes de a gente começar esse assunto, eu quero dizer para você ficar tranquila. Se você tem medo do jejum, se o jejum é algo que te assusta, algo que te preocupa, você tem medo de passar mal, você tem medo de ficar, desmaiar, ou enfim, alguma coisa acontecer com você, assiste essa aula primeiro. Depois você vai tomar uma decisão, mas fica tranquila. O jejum, historicamente, ele já é usado há milhares de anos. Por quê? Porque as pessoas usam o jejum como uma forma religiosa, muitas vezes, como uma oferenda, como uma forma de fazer um sacrifício. E aqui no nosso desafio, o jejum não vai ser usado como um sacrifício, não é para você sofrer, não é para você passar fome. Aqui ele vai usar como uma forma, uma ferramenta para fazer uma restrição alimentar, ou seja, não é que você vai passar fome, ao contrário, você tem que estar nutrida, alimentada para poder fazer o jejum e passar mais horas sem comer, sem sofrimento. E essas horas que você ficar sem comer, você vai gastar o estoque de gordura que está no seu corpo. Simples assim. Já estou trazendo aqui para você entender qual é a ideia do jejum intermitente que nós vamos fazer. Existem várias formas de fazer jejum intermitente, mas eu só vou falar do jejum que a gente vai fazer nesse desafio. Até se você tem interesse em saber mais, eu fiz um vídeo falando sobre isso e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você saber mais, se informar mais, ok? Eu quero te falar uma coisa. Eu fiz uma pesquisa lá no grupo do WhatsApp perguntando quem fez, quem assistiu, quem já tá fazendo. A gente já tá praticamente na metade do desafio. E tem gente que nem começou ainda. Tem gente que não assistiu às aulas. Tem gente que tá talvez pensando perdida. E eu vou te dizer uma coisa. Lembra que eu falei que o emagrecimento ele acontece através de você, é você que faz a ação. Se você só assistir aula e não colocar em prática, você não vai ter resultado. Se você não assistir as aulas, é óbvio que você não vai ter o resultado, porque você não vai saber o que tem que colocar em prática, você não vai saber o que precisa fazer. Se você assistiu uma aula e você deixou as outras para trás, também você não vai ter resultado porque você não pegou todo o conteúdo, não aplicou na sua vida. Então, quando você quer algo, você tem que saber fazer algo. Só que conhecer é só assistir uma aula, ou você já participou de algum desafio meu, ou mesmo você já fez emagrecimento em alguma outra fase da sua vida, mas você não usou essa metodologia, então você não sabe o que tem que ser feito. Quando a gente fala assim, eu já sei. Nem vou assistir porque eu já sei. Se você soubesse, você teria o resultado. Então, saber fazer tem que ter a prática. Conhecer o assunto, ter visto o assunto, ter assistido um vídeo, lido alguma coisa, não é conhecer profundamente no sentido de colocar na prática.
O conhecer, ele passa necessariamente por você ter a prática e o resultado. Quando você não passa por isso, você tem conhecimento do assunto. Você já ouviu falar, você já estudou provavelmente, mas o conhecer mesmo, é o saber, não é nem conhecer, é o saber, ele tem que passar pela prática, certo? Estamos combinados? Então, o que você tem que se perguntar é, ok, o que eu realmente quero? Eu quero passar pelo processo de emagrecimento agora, nesse momento, porque se você não se questiona sobre isso, você começa a falar que quer emagrecer, mas você não tem nenhuma ação, e isso causa frustração, causa uma sensação ai, como é que é falar? Não é insatisfação. É, quando você não consegue realizar alguma coisa. Então você se frustra, você se sente insuficiente, você acredita que não é capaz, porque você falou que queria, mas você não está fazendo nenhuma ação para te levar ao resultado que você deseja. E quando eu falo que você tem que fazer, não quer dizer que você vai fazer tudo perfeitamente, do começo ao fim, mas ao menos você tem que assistir às aulas, porque você vai anotar aquilo que você precisa fazer e quando o desafio acabar, no seu tempo, você vai colocando em prática as ações que eu peço. E quais são essas ações? Já tá lá nos vídeos. Dormir bem, se hidratar, respirar, respiração consciente é muito importante. Comer a comida adequada, fazer atividade física, ter bons pensamentos, ter consciência, horário das refeições, horário daquilo que você vai fazer, ter organização, consistência. E agora eu estou apresentando o jejum intermitente, que é uma coisa que muita gente faz de maneira errada e por isso que não tem resultado. E tem muita gente que faz e também não tem o conhecimento, faz meio que na intuição, faz de qualquer jeito e às vezes acaba prejudicando a sua saúde. Então vamos realmente acabar com todas as dúvidas hoje. Então esse é o convite que eu te faço. Presta bem atenção, veja se faz sentido para você e aí a gente começa. Bom, ontem eu fiz na live de ontem a questão da alimentação. Você só pode fazer o jejum quando você já colocou aquela alimentação no seu dia a dia. Talvez você já tenha feito jejum outras vezes, talvez você já esteja acostumada, talvez você já faça regularmente ou faça de vez em quando. Então, se você está nesse caso, então eu quero que você já comece a fazer jejum porque você sabe os efeitos que tem no seu corpo, ou pelo menos você já está acostumado, então não vai ser nenhum tipo de novidade para você. Quem nunca fez, eu quero que hoje, no primeiro dia, então hoje à noite, vai comer aquela refeição adequada, com proteína em todas as refeições, vai se hidratar muito bem e depois vai marcar o horário que vai terminar a última refeição e vai ver até o outro dia quanto tempo fica sem se alimentar e bem. Que fica assim, tipo, normal, sem sentir aquele pico de fome ou achar que vai passar mal, tá? Isso é para as pessoas que não fizeram nunca jejum, ok? O que pode no jejum? No jejum você pode continuar se hidratando, você pode tomar chá, você pode tomar café, você pode tomar água saborizada, mas lembra, tudo sem açúcar. É só o líquido mesmo. O chá eu sempre sugiro para não tomar chá concentrado. Chás muito forte, então pega, faz o seu chá e depois dilui um pouquinho para ele não ficar muito forte, porque quando o estômago tá vazio, você não tá comendo, aí vai pesar no estômago, tá? Então, se você quiser tomar uma xícara de chá como deve ser feito, normal, ok, tá tranquilo. E também evita tomar café. O café ele é diurético, então ele também vai desidratar. Então é importante você maneirar no café se você tem o hábito de tomar muito café.
Lembra, eu posso tomar esses líquidos sem açúcar. E se você está vindo de uma alimentação muito cheia de açúcar ou de carboidratos, André, eu não como açúcar. Mas se você come muita fruta, se você come muita massa, arroz, você está comendo carboidrato e isso é açúcar no sangue. Entenda como dessa forma, para você não ter dúvida, tá? Então, você primeiro vai fazer uma limpeza no seu organismo, vai começar a comer aquilo que eu sugeri ontem, que é uma alimentação low carb, e aí você começa a ficar saudável, nutrir o seu corpo, dar para o seu corpo o que ele precisa, e dessa forma, aí sim, você começa a fazer o jejum. Mas eu quero que você sinalize para mim, depois até no grupo, quantas horas você ficou sem se alimentar. O mínimo para você começar a ter resultado para o emagrecimento, lembrando que o jejum, ele não emagrece, o jejum por si só, não é comer o que você quiser e aí fazer jejum, ele vai desregular a sua parte metabólica. Então, a ideia é que você coma direito e fique tempo sem comer para que o teu corpo consiga aprender a usar a gordura corporal que você já tem estocada aí como uma fonte de energia. Naturalmente, até comentei ontem, o teu corpo não faz isso, ele não consegue pegar o combustível e já transformar em energia. Você precisa passar por uma adaptação. E essa adaptação vai ocorrer ao longo do tempo. Então, o que é principal você entender é que você vai começar a anotar. Tem até aplicativos no celular que você pode baixar de jejum intermitente, que é ótimo. Tem um que é chamado jejum intermitente, ele tem um logo vermelhinho e ele tem tipo um garfo na frente, ele é muito bom, porque ali você marca as horas que você fica de jejum, então você vai dar o início que você começou, quando você fez a última refeição, e depois ele vai te mostrar, conforme o tempo vai passando, quantas horas você está de jejum. E é legal esse, porque isso é um incentivo também. Às vezes você tá ali com algumas horas, praticamente quase fechando o tempo que você se determinou, e às vezes falta pouco, daí você às vezes quer comer, mas aí você lembra que tem o jejum, que você quer finalizar, que você quer alcançar aquele objetivo. Aí você toma mais água, toma um chazinho, se acalma e consegue finalizar. Então, eu acredito que olhar o aplicativo de jejum, ele é muito fácil de usar e te ajuda nesse processo, tá? Mas se você não quiser baixar ou teu celular tá cheio, não tem problema, você só anota a hora que você finalizou a última refeição e depois calcula quantas horas você fez depois quando você começa a se alimentar, tá? Lembrando, quando você volta a comer na janela de alimentação, o que que acontece? Não é comer qualquer coisa, por isso que é importante ter aquela alimentação adequada, porque senão ou você vai continuar engordando ou você não vai emagrecer, você vai ficar paralisado. Então é importante você se adequar com isso, tá? Vamos lá. Existe a possibilidade que nesse período, quando você vai aumentando a janela do jejum, você tenha que fazer uma OMAD, que é One Meal a Day, ou seja, o que significa One Meal a Day? É uma refeição por dia. Nesse momento, quando você tem muito quilo para emagrecer, não tem problema fazer uma refeição ao dia. Mas depois, quando você se aproximar do seu objetivo, você estiver mais magra, aí você, para conseguir ter a quantidade de proteína no seu corpo, é importante você, sim, colocar mais refeições, porque em uma refeição por dia dificilmente você consegue bater a cota de proteína. E aqui eu vou falar a proteína, a quantidade de proteína que você deveria comer para você estar satisfeita. Um aplicativo também que você pode usar que te ajuda a calcular é o Fat Secret. Esse aplicativo, na hora que você coloca ali a alimentação que você está fazendo, ele já coloca automaticamente a quantidade de gordura, proteína e carboidrato que você
está comendo. Então, ele calcula os macronutrientes. Então, isso é muito positivo, porque daí você não precisa ficar calculando. Mas também você pode, no Google, perguntar lá quanto de proteína tem em tantas gramas de patinho, de filé mignon, de picanha, qualquer carne ou de frango, e quantos gramas tem o ovo, tá? O ovo vai variar porque depende do tamanho, mas é entre 6 e 7 gramas de proteína cada ovo, certo? E aí você vai calculando a sua alimentação. Então é muito simples, é muito fácil, mas se você tiver dúvida, você sempre pode perguntar, ok? Quais são os benefícios do jejum? Vai com certeza ajudar a acelerar o processo de emagrecimento, porque imagina você fica um período sem comer. Então, o teu corpo precisa de energia naturalmente para você existir, para você viver, para você fazer suas coisas no dia a dia. Então, quando você fica sem comer, se alimentar, o teu corpo vai gastar aquilo que você já tem em estoque. Por isso que é mais rápido. Então, se você vai aumentando o número de jejum, e a ideia é que você chegue pelo menos um dia que você fique 24 horas sem comer. Por quê, Andréia? Porque daí você vai dar um descanso para o teu organismo, ele vai melhorar a questão de saúde do seu corpo, ele vai fazer autofagia, que nada mais do que você ficar um período longo de jejum. Essa autofagia faz uma renovação celular, ou seja, é como se as células saudáveis eliminassem as células doentes, e isso é muito positivo, tá? Melhora na sua saúde metabólica, porque imagina, você não está o tempo todo alimentando o seu corpo, então a insulina vai baixar, você vai conseguir se recuperar, principalmente quem está indo para essa questão da diabetes, tem resistência à insulina, então você melhora esses marcadores, tá? Então vai melhorar a sensibilidade à insulina. O que mais? É muito mais fácil quando você come menos refeições, é muito mais prático para o teu dia a dia, fica muito mais tranquilo e simples a vida quando a gente tem menos refeições. Eu, depois que comecei a adotar o jejum, que eu já faço desde 2004, 2005 mais ou menos, eu vi uma diferença muito grande, porque realmente fica muito mais fácil. Eu não preciso ficar comendo o tempo todo, preparando comida o tempo todo, porque se você pensar bem, às vezes você faz a comida de manhã, de tarde e da noite, né? Tem gente que não consegue comer comida do dia seguinte, então tem que cozinhar todos os dias. Mas se você faz pelo menos um dia sem alimentação, olha que beleza. Então, você pode no futuro adotar o jejum como um estilo de vida. Então, não é fazer jejum só para emagrecer, mas como estilo de vida para trazer saúde, renovação celular. Então, veja quantos benefícios que o jejum traz. E a ideia é que você vai fazendo um aumento progressivo, não é que você já vai pular para 24 horas, não. Então, a pessoa que nunca fez jejum, hoje, vai marcar o horário que começou o jejum, a última alimentação, e aí vai ver no dia seguinte quantas horas ficou sem se alimentar. E a ideia é que você vai aumentando progressivamente. Ou seja, se você ficou 12 horas, que o ideal, gente, qualquer pessoa que não tá fazendo jejum, mas ficar pelo menos 12 horas sem se alimentar. Isso é muito positivo, porque quando a gente está comendo durante o dia, a gente está sempre fazendo a digestão. E isso sobrecarrega o nosso organismo, porque ele, ao invés de estar fazendo outros processos metabólicos, o teu corpo está dedicado a fazer a digestão, porque o alimento ele leva algumas horas dentro do teu organismo fazendo a digestão. Porque no momento que você come, o organismo tem que fazer a leitura daquele alimento, ele tem que ver se ele tem os micronutrientes, os macronutrientes, ele tem que selecionar, fazer a seleção, ele tem que colocar cada coisa na célula que precisa, alocar esses recursos. Lembra sempre, é quase como uma empresa. Você recebe a matéria-prima e você precisa distribuir na sua fábrica, que é o seu corpo. Então, as células precisam receber os nutrientes, então precisa ter uma movimentação dessa alimentação que vai ficar lá no seu estômago fazendo a digestão. Então, olha quanta coisa. Agora, imagina se você come uma quantidade muito grande o tempo todo,
o teu corpo está sempre ocupado com isso. É óbvio que ele está fazendo outras coisas também, mas quando você dá esse descanso, esse intervalo para o teu intestino, é muito bom. É muito positivo para a sua saúde. Então, 12 horas no mínimo. Mesmo que você prefira não adotar o jejum intermitente na sua rotina, pelo menos preste atenção quanto tempo você fica sem se alimentar. Pelo menos uma janela de 12 horas. E você, às vezes, acha que faz um grande jejum, mas não faz, porque às vezes você come tarde, 10 da noite, antes de dormir. Então, uma coisa que a gente tem que também se acostumar é não dormir com o estômago cheio. O ideal é que você dê um intervalo de pelo menos 3 horas antes de dormir para fazer a digestão, porque quando você dorme, o teu corpo também está trabalhando. Imagina se você dorme e ainda tem que fazer a digestão. Você acabou de comer uma pizza, uma lasanha, ou um prato de arroz e feijão, não importa o que você comeu. E aí você tá com a barriga cheia e vai dormir, teu corpo tem que se preocupar em fazer a digestão. Então, o sono, ele para ser reparador, para você ter uma noite tranquila e gostosa, você não tem que estar com o estômago cheio, porque isso atrapalha, você vai ter dificuldade para pegar no sono profundo, às vezes vai revirar na cama, às vezes vai ter refluxo, vai ter, enfim, gases, coisas acontecendo. Então, o ideal é que você se alimente, dê um intervalo de 3 horas, no mínimo, e vai para a cama, certo? E também é bom que você coma cedo, não coma muito tarde, para ajudar na questão do sono, mas também porque o corpo, ele depois que chega no final do dia, você não tá gastando muita energia, você não tá se movimentando tanto, você não tá fazendo tanta coisa, então é importante você não comer muito tarde, certo? O que mais que a gente pode ver aqui? Uma coisa que o jejum faz, e isso é um efeito colateral maravilhoso. Quando a gente não está se alimentando, a gente consegue ter mais foco e clareza. Explico. Quando a gente se alimenta, a gente fica um pouco pesada. Normal, porque a gente está usando a nossa energia para fazer a digestão. Porque gasta energia fazer a digestão também. Então, é legal quando você se observar agora e perceber o tipo de comida que você come pode te deixar mais pesada, mais sem energia, mais cansada, com sono ou sonolenta, ou você fica não com as ideias tão claras. É a mesma coisa, come uma feijoada e tenta trabalhar. É quase impossível. Por quê? Porque você está pesada. Exige muito esforço do seu corpo para fazer a digestão. Agora, se você come ali uma proteína com uma salada, opa, você tá ali super bem para fazer as suas atividades do dia. Então, aquilo que a gente come impacta a nossa produtividade. Olha que incrível isso. Impacta a forma como a gente pensa, porque até o nosso cérebro, que ele precisa de gordura, precisa de água, ele também vai ter dificuldade de processar as informações quando você dá comidas que são sem nutrientes, processadas, comidas pesadas. Então, você tem que estar prestando atenção nas reações que o teu corpo tem com as comidas que você dá para ele. Aí você também, de forma intuitiva, vai entender como que funciona o seu corpo e o que funciona para você. Coisas que agora nessa semana que você está tirando alguns alimentos, quando você for fazer a introdução deles, observe como você se sente. E aí você vai entender o que faz bem para você e o que faz mal. É lógico que você pode fazer testes, existem exames que testam quais alergias você tem, quais alimentos você deve comer ou não deve comer. Existem exames que medem quais alimentos você deve evitar por um período, porque tá te fazendo mal ou tá te causando algum tipo de alergia ou mal-estar. Isso você pode, mas esses testes são caros. Então, para você fazer de forma econômica, para você não precisar gastar nada, você tira um alimento que você está desconfiado que está te fazendo mal, você fica lá 3 semanas sem comer esse alimento, depois introduz ele na sua alimentação e vê qual é o resultado que você tem, como que você se sente sem ele e com ele. Então, a gente está tirando aqui alimentos que já são conhecidos como inflamatórios, como queijos, leites, estamos tirando o glúten,
o açúcar. Então, quando você tira por um período e depois você introduz, você consegue ver direitinho a diferença que ele causa no seu corpo, tá? Outra coisa é quando a gente também faz o jejum, esse descanso metabólico com certeza vai te dar mais energia, porque quando a gente usa o combustível da gordura, é diferente do combustível do carboidrato. O carboidrato ele te dá um desânimo, você tem um pico de insulina no seu corpo, você tem um pico glicêmico e depois tem uma queda muito rápida. Isso te dá um desânimo. Agora, quando você usa a energia que é a gordura que tem no seu corpo, é maravilhoso. Você se sente energizada. Por isso que quando eu fiquei os 10 dias sem comer, meu Deus, eu conseguia fazer tudo. Eu realmente tinha energia, até continuei indo para academia. Só que uma coisa que eu peço para você que não está acostumado a fazer jejum, não faça nenhuma atividade muito pesada. Por quê? Porque o teu corpo está numa fase de adaptação. Ele precisa se acostumar. E às vezes você sobrecarrega o seu corpo querendo fazer tudo ao mesmo tempo e fazer demais. Então, você tem que respeitar o seu corpo, o limite do seu corpo. A ideia aqui é contribuir para o teu corpo fazer o emagrecimento da melhor maneira e não causar um estresse sobrecarregando, fazendo atividade física intensa, pesada, porque daí sim você vai de repente passar mal, vai poder desmaiar, alguma coisa assim. Então a ideia é você pegar leve nos primeiros dias, se hidratando muito. Lembra que eu falei, primeiro introduz a hidratação, porque você vai usar nesse período muito. Então é preciso que você esteja acostumada já a beber a quantidade de líquido que você precisa, certo? O que mais? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Você escolheu o jejum que você vai fazer. Então você vai fazer o jejum, você decidiu fazer o jejum. Então você precisa se preparar. O que é se preparar? Se preparar tendo o método, que é esse que eu tô passando. Não pesquise outros métodos, não faça outros métodos para não bagunçar, porque existem vários métodos. A ideia que a gente faça aqui essa semana é que hoje você comece a se preparar, então você já tomou a decisão, vai pensar sobre esse assunto e vai escolher fazer. Se você escolher não fazer, pelo menos dê um intervalo de 12 horas entre uma refeição e a outra no dia seguinte, tá? Isso é positivo também. Mas vamos supor que você chegou na decisão que você quer fazer e você nunca fez jejum. Então, você, primeiro dia, você vai olhar para as horas que você fez. Vamos supor que você fez 13 horas sem comer nada. Ótimo, parabéns. Fez 13 horas, então você marcou lá o primeiro dia 13 horas. No dia seguinte, você vai tentar esticar um pouquinho mais essas 13 horas. Ah, vou fazer 13 horas e meia, ou vou fazer 14 horas. Então a ideia é sempre aumentar uma hora. Hoje é quarta, então vamos lá, quinta, sexta, sábado e domingo, quando a gente finaliza o nosso desafio. Então vamos lá, que hoje você faça amanhã 13 horas, 14, 15, 16. Então você vai acabar com 16 horas. 16 horas é o mínimo aceitável para você começar a ter resultado, para você colher os resultados do jejum. Então, o ideal é que você faça janela de alimentação 8 horas e o jejum 16 horas. Aí você fecha 24 horas. E aí, depois que você já está acostumada com as 16 horas, depois que você já fez por um período, você vai aumentando gradativamente até você chegar a 24 horas. E quando você chegar nas 24 horas, você fica um dia por semana sem se alimentar. E vai ser ótimo. E você vai ver os resultados disso no seu corpo e vai emagrecer muito mais rápido, tá? Mas a ideia aqui não é apressar o seu corpo, não é chegar a todo custo, de qualquer jeito. Não, você vai adaptando o teu corpo, porque daí fica fácil, fica prazeroso, você vai observando o seu corpo, você vai entendendo o que ele está sentindo. Tem que respeitar
morada, a sua casa, o seu corpo é onde você mora. Então você precisa respeitar. E quando você voltar a se alimentar, é óbvio, mas eu preciso falar, você vai voltar a comer a sua proteína. A proteína é o primeiro alimento que você tem que dar para o seu corpo. Porque se você dá um carboidrato simples, dá um açúcar, você vai ter muito mais vontade de comer. Aí você vai querer comer tudo que você vê pela frente. Então lembra sempre, eu fiquei em restrição, eu tenho que dar proteína. Proteína em todas as refeições. Calcule a quantidade de proteína que você precisa dar para o seu corpo e você vai estar no caminho certo. Essa é a direção que você tem que ir. Então não tenha pressa, porque se você for nessa direção, com a consistência, você vai chegar no seu destino muito mais rápido do que você tenta atropelar as coisas, tenta fazer de qualquer jeito. Ah, eu quero já fazer jejum de 24 horas, que você vai acabar se frustrando, não vai conseguir e aí vai acabar desistindo. Então não faça algo errado, da maneira inadequada, porque você vai desistir antes mesmo de começar ou antes mesmo de ter resultado, certo? Que mais? Se você está fazendo a atividade física, lembre, faça, pode fazer, mas nunca sobrecarregue o seu corpo. A atividade física para mulher, principalmente depois dos 40 anos, é a musculação. Não tem como escolher outra coisa. Ah, eu gosto de fazer pilates, ah, eu gosto de fazer dança, ah, eu gosto de fazer yoga, ah, eu gosto de fazer zumba. Ótimo, continue fazendo, mas faça musculação também, porque daí você vai criar uma musculatura que vai te ajudar a queimar, vai aumentar o seu metabolismo, a sua taxa basal. O que é isso? Essa taxa metabólica basal é o que você queima por dia. Então, todos nós temos como se fosse uma quantidade de calorias que a gente queima todos os dias para existir. E quanto mais músculo você tem no seu corpo, não é músculo de ficar marombada, de ficar cheia de grande, cheia de músculo, não é isso. É musculatura que vai fazer com que o teu corpo queime mais. É só isso. Então, você nesse momento de adaptação, você pode reduzir, porque de repente você não se sente tão bem, você prefere levar mais tranquilamente e tá tudo bem. Mas assim que você já se sentir adaptada, você já estiver acostumada a fazer jejum, você pode aumentar a carga da sua musculação, que você vai conseguir fazer tranquilamente. Isso é o recomendado, tá? Você fazer a musculação com intensidade. E se você fizer com intensidade, você vai ter mais músculos e você vai emagrecer mais rápido, tá? Outra coisa que muita gente pergunta, eu posso fazer atividade física em jejum? Pode, mas primeiro se adapte, porque às vezes você não está acostumada e aí você pode sentir uma tontura. Então, lembra sempre que você tem que tomar suplemento de magnésio. Eu sugiro de malato ou bisglinato de magnésio e também tomar sal, comer sal. Mas para quem tem pressão alta, tem que evitar o sal. Então, dá uma segurada. Mas fazer reposição de eletrólitos, porque a gente sua, a gente tem perda, principalmente numa alimentação cetogênica, low carb, que a gente reduz o carboidrato. E você viu ali que você não tem praticamente nenhum tipo de carboidrato, então já é uma dieta cetogênica. O que acontece? Você vai perder muito eletrólito. Ela é diurética, essa dieta. Quanto mais proteína você come, mais você perde eletrólito. Então você precisa repor isso. Você pode fazer, é tipo um soro caseiro, que na verdade eles chamam de Gatorade, porque lembra do Gatorade, que é aquela bebida isotônica onde tem ali os minerais? Então, você pode fazer esse Gatorade, que vem da alimentação do keto, que você mistura lá 1 litro de água com uma colher de chá de sal, tá? Mas toma cuidado, para quem tem problema de pressão alta. O jejum é para todo mundo? Não, claro que não é para todo mundo, porque existem algumas restrições. Se você está grávida, com certeza você não deve usar o jejum, você vai
Tem que comer quando teu corpo tiver necessidade, quando você precisar de energia. Você pode, sim, comer saudável nesse período da gravidez. Também para pessoas que têm distúrbios alimentares, pessoas que têm uma tendência a ter, por exemplo, anorexia, bulimia. Então é importante não fazer isso, o jejum, porque pode ser um gatilho para voltar a ter esses distúrbios. Então precisa ter muito cuidado. O jejum pode trazer um desconforto no começo, mas não é indicado para quem está saindo de uma alimentação super rica em carboidrato, a pessoa está comendo errado, ainda continua comendo dessa forma e quer fazer jejum, porque vai passar mal, vai ter desconforto e vai ter uma fome absurda. Então, claro que um pouquinho de fome você ter por causa do jejum é normal, natural, mas você não pode ter uma fome excessiva. E a água, tomar chá, vai te ajudar. Não exagere no café e não exagere no chá, mas tome bastante água, principalmente água saborizada. Você pode usar com limão. Se você vai usar com limão, não é para tomar um suco de limão, não é para tomar uma limonada, é só umas gotinhas só para quebrar o sabor, que a água não tem sabor e às vezes a pessoa não consegue tomar. Outra coisa que também me perguntam muito é sobre essa questão de comer, a sensação de estar comendo mais, porque você vai comer até a saciedade. Porque muita gente acha que para emagrecer eu preciso comer uma quantidade pequena, porque já está acostumado dessa forma, fazer dieta. Só que existe uma coisa chamada metabolismo e o teu corpo é perfeito. Quando você come os alimentos adequados, ele mesmo faz esse cálculo, faz essa distribuição de nutrientes e vai te levar para o resultado. Então, no primeiro momento, talvez você até coma um pouco mais, ou mais do que você está acostumada, mas ao longo das semanas, você vai perceber que vai existir uma redução da forma como você come. Então não se preocupa ficar preocupada com as calorias, principalmente se você usar o Fat Secret, que você vai ter ali exatamente a quantidade de calorias que você come, porque ele já calcula tudo. Aí talvez você olhe e fale assim, meu Deus, mas eu tô comendo mais do que eu preciso, ou que eu tô acostumada, ou das dietas que eu já fiz. Não olhe para isso, olhe para a qualidade do alimento, não tanto pela quantidade, porque o teu corpo vai fazendo o ajuste ao longo do tempo. Então, não se preocupe com isso. Muita gente tem medo de fazer o jejum porque acha que vai ficar irritada, vai ficar estressada, vai perder a concentração porque vai estar com fome. Entenda o seguinte, se você estiver nutrida, que é diferente de estar alimentada. Alimentada você comeu ali, encheu a barriga e está alimentada, mas não necessariamente você está nutrida. A nutrição faz com que é como se você fizesse uma festa com as suas células. Elas vão estar lá trabalhando no seu corpo, felizes, e você vai ter o foco para aquilo que você precisa fazer. E eu peço para você fazer o teste, porque realmente, quando você está nutrida, você tem muito mais capacidade de produzir as coisas que você precisa, fora do tempo que você economiza, porque você não está gastando com alimentação. Você tem mais tempo. Isso é uma forma de ganhar tempo, né? Você vai comer menos em termos de quantidade de refeições, vai gastar menos preparando esses alimentos. E se você for uma pessoa organizada, for uma pessoa que gosta de cozinhar, você pode até cozinhar para a semana toda, congelar, e aí você vai ter ali a refeição pronta, que vai facilitar a sua vida e você vai ganhar horas para esse processo. E você vai ter uma clareza mental muito maior. Então, o jejum, ó, meu queridinho, faz muito bem. Outras pessoas acham que quando vão fazer o jejum, talvez vão ficar desnutridas, porque a desnutrição não tem nada a ver com a quantidade de horas que você come. A desnutrição tem a ver com a qualidade do alimento. Então você pode comer o dia todo e estar desnutrida, se você come um monte de porcaria. Obesos estão desnutridos, então ter um volume grande no corpo não quer dizer que a pessoa está nutrida, pelo contrário, porque se ela fosse nutrida, se ela comesse as coisas que trazem benefícios para a vida dela, ela estaria com um corpo bonito, um corpo bem formado e não haveria necessidade de se alimentar tanto. Então, a comer o tempo todo mostra que a pessoa não está
comendo os nutrientes que ela precisa através das refeições. Essa fome exagerada é falta de nutrientes, porque o corpo ele precisa de nutrientes para ter energia. Então, por isso que uma pessoa obesa é uma pessoa que tem desânimo, é uma pessoa que está cansada, é uma pessoa que não tem energia para fazer as coisas, porque ela não tem o combustível principal, que são os micronutrientes e os macronutrientes corretos. Uma outra coisa positiva que o jejum faz, como você vai alterar a forma como você se alimenta, vai alterar a sensibilidade à insulina, vai alterar inúmeros fatores no seu corpo. Também você vai mudar no paladar, os teus sentidos vão ficar mais aguçados. E o paladar, principalmente, você vai perceber que depois de 3 semanas, você já vai ser mais intolerante a coisas doces. Você vai sentir muito mais o sabor dos alimentos. Aquilo que parecia sem graça, por exemplo, comer uma salada, parece sem graça, não tem gosto de nada. Aí a pessoa enche de parmesão, enche de molhos, por quê? Porque ela não consegue mais sentir o gosto do alimento. Ela precisa de muitos aditivos, muitos temperos para sentir. Quando você começa a ter uma alimentação limpa, como a gente chama, uma alimentação saudável, quando você faz o jejum, você percebe que teu paladar fica mais puro, ou seja, você come algum alimento e é uma explosão de sabores na sua boca. Você vai reduzir naturalmente a quantidade de sal, que é muito benéfico por causa do sódio. Você vai ver que você não vai aguentar comer coisas como essas frituras que a gente gosta, as pessoas gostam, coxinha, comer uma série de coisas cheias de queijo, porque começa a ficar pesado. O teu corpo já não aguenta mais, não quer mais isso. Começa a observar e dá oportunidade para você experimentar. Eu vejo muita gente reclamando que não gosta disso, não gosta daquilo, mas nunca deu oportunidade de experimentar coisas novas. Entenda o seguinte, o que você come hoje foi ensinado para você. Uma criança, ela não tem paladar, ela é como se fosse uma folha em branco. Ela vai começar a comer aquilo que as pessoas que cuidam dela estão dando, estão oferecendo, estão mostrando. Então ela aprende a comer. Mas se você dá para uma criança que nunca comeu nada e começar a oferecer coisas diferentes, por exemplo, limão, ela pode até achar azedo no começo, mas ela vai comer de boa. Até tem um vídeo que um dia eu vi um bebezinho deram um limão para ele fazia assim, ele colocava na boca, fazia e voltava na boca, porque por mais que ele estava ruim, estava experimentando. E nós temos que ensinar o nosso paladar a comer as coisas de todos os tipos, tipo amargo, azedo, doce, salgado. Por quê? Porque isso mostra um paladar adulto. Uma pessoa que só quer comer doce é um paladar infantil. E aí a gente vai entender isso, principalmente amanhã, quando a gente for falar de crianças. Outra coisa também que as pessoas têm medo é que, ouviram o tempo todo que tem que fazer pequenas refeições ao longo do dia. Só que, lembra quando eu falei da questão da história, na pré-história? Lá atrás, as pessoas comiam quando elas tinham ali o alimento, ou seja, tinha uma caça, elas não comiam só uma porçãozinha, eu vou comer aqui um pedacinho e vou guardar para mais tarde. Não, elas comiam ali até se saciar, comiam muito. Então, quando você come muito numa refeição, e aqui lembrando sempre, comer muito daquilo que é saudável, mas não tem esse muito de você comer em exagero, não se preocupa. É diferente você comer um pacote de salgadinho, que você tende a exagerar. Sim, você pode tranquilamente comer 1, 2 pacotes, do que uma coisa que é tipo um bife e um prato de salada. Praticamente é impossível você exagerar. Quem exagera é quem tem compulsão alimentar, e essa compulsão não é todo mundo que tem, é um percentual muito pequeno e geralmente está ligado com problemas psicológicos. Se você tem compulsão alimentar, e a compulsão alimentar ela se caracteriza como uma pessoa comer grandes quantidades de comida e não importa o que, a pessoa come tudo o que vê pela frente. Ela tem episódios de compulsão onde ela não faz seleção de comida, ela come
da geladeira mesmo, come, 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 até ela não aguentar mais. Isso é compulsão. Agora, comer em exagero é diferente. Comer muito é diferente. Então, tem que saber identificar que grau que você tá. Não fique com medo, não fique preocupada, ai, porque eu tô comendo muito, eu tô comendo um prato grande, eu tô comendo aqui um prato de pedreiro. Acho meio difícil que você vai fazer isso, comendo proteína e comendo saladas, verduras e legumes. Mas a proteína, ela te dá uma saciedade tão grande que às vezes eu, por exemplo, que já tô acostumada, eu tô comendo ali, às vezes eu separo 6 ovos para comer. E eu não consigo comer os 6 ovos. Isso que é café da manhã, já fiquei em jejum. Outra coisa também que é muito importante que as pessoas têm medo, quando vem pro café da manhã, às vezes vai comer logo cedo, acha que não pode comer carne. Você pode comer qualquer coisa que você quiser. Existe um jeito de comer que é também uma forma que a gente criou de acordo com a cultura que a gente está inserida. Ou seja, a gente se alimenta de determinadas formas porque na nossa cultura foi instituído que comer pão com café com leite era o certo. Mas se você for em outros lugares, for em outros países, outras regiões, você vai ver que existe uma infinidade de formas de se alimentar. Por exemplo, pessoas em UK, como que elas comem? Elas comem feijão, comem salsicha, comem bacon, comem ovos. Tem gente que come peixe, pessoas que vivem no Polo Norte. Não fique preocupado achando, ah, mas eu deveria comer pão. Ah, mas eu deveria comer isso. Não, você só precisa comer o que teu corpo precisa. E essa forma de se alimentar, ela é um condicionamento, ou seja, a gente aprendeu porque em determinados lugares do Brasil tem gente que come cuscuz, tem gente que come uma comida mais pesada, tem gente que come uma comidinha mais leve, então depende da região que você mora. Bom, esse era o conteúdo sobre o jejum e eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, afinal de contas você chegou até aqui. Já deixa o seu like e compartilha com mais pessoas que estão precisando melhorar a sua alimentação e podem usar o jejum como estratégia. Lembrando, eu estou fazendo esse desafio para mulheres acima de 40 anos que já estão tendo dificuldade para emagrecer, que não estão conseguindo mais emagrecer pelos métodos tradicionais. Então, esse desafio é para você que está nessa idade, que o metabolismo já começou a cair e precisa ativar o seu metabolismo, precisa realmente ter uma alimentação adequada e não sabe por onde começar. Então, esse desafio é para você. Emagrecer sem passar fome e sem fazer dietas malucas. Então, seja muito bem-vinda ao Desafio Fênix 40+. E para quem está fazendo o desafio, tá lá no grupo do WhatsApp. Se você não tá no grupo do WhatsApp, tá o link aqui nesse vídeo. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o e-book que eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp, onde tem as perguntas do dia. Então, todos os dias eu deixei algumas tarefas, algumas perguntas, alguns questionamentos que você está fazendo para você se conhecer, para você entender a sua mente, que isso também é um trabalho que está sendo feito para você desbloquear. A gente está trabalhando corpo, mente, emoções e energia. E amanhã nós vamos falar sobre crenças, então é importante você já ter consciência das crenças que você tem sobre você e também sobre o seu emagrecimento. E nós já temos o encontro marcado e eu te espero amanhã. Um beijo grande.